A batalha do Luffy contra Kizaru finalmente chegou ao fim, e com um resultado decepcionante, eu diria. Finalmente sabemos quem são os mais fortes, os Yonkous ou os Almirantes. Além disso, também finalmente estamos descobrindo os segredos de God Valley. Então, se você quer saber sobre tudo isso e muito mais, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e o capítulo 1095 de One Piece finalmente deu a finalização da luta do Luffy contra Kizaru. Mas ainda mais impressionante que isso, descobrimos uma nova raça no mundo de One Piece e também o que estava acontecendo em God Valley. Então esse capítulo tá incrível, e tão incrível quanto ele seria se você deixasse o like nesse vídeo. Então deixa o seu like porque você vai ajudar demais. Mas então vamos agora para o One Piece 1095, chamado O Mundo no Qual é Melhor Morrer. O capítulo então começa com o anúncio dos marinheiros dizendo que o Gorosei São Saturno desembarcou na ilha, e por causa disso era apenas para vice-almirantes e contra-almirantes continuarem ali, e o restante dos marinheiros de patentes menores eram para todos recuarem. Isso acontece porque no capítulo anterior vimos que é proibido marinheiros de patentes baixas ver a verdadeira forma do Gorosei Saturno. Um até mesmo teve sua cabeça estourada apenas por olhar para ele. Os marinheiros de patentes menores então entram em pânico e imediatamente saem correndo, enquanto os vice e contra-almirantes ficam completamente surpresos que realmente tem um Gorosei na ilha. Eles falam que só viu os Gorosei em retratos e que eles estão até mesmo acima dos deuses do mundo, os nobres mundiais. Nesse momento, a cena então é cortada para o instante em que a Bonnie pula e perfura o Gorosei com a sua espada. O local do corte então começa a sangrar, e os marinheiros em volta ficam revoltados com isso. Eles gritam com a Bonnie perguntando o que ela pensa que está fazendo, ferindo assim um Gorosei, e imediatamente já preparam para atirar. Mas nesse momento então, o Gorosei Saturno olha para todos os marinheiros com um olhar diabólico e grita para todos ficarem em silêncio. Ele fala que aquele corte não é nada e ele poderia ter se desviado se quisesse. E dizendo isso, o Gorosei então ataca Bonnie disparando um poder com seus olhos e a afastando de seu corpo. E antes que ela caísse no chão, ele a agarra com sua mão. Sanji no mesmo instante vendo a Bonnie sendo atacada e como um grande cavalheiro que ele é, corre para atacar o Gorosei. Mas antes que ele pudesse se aproximar, ele é atingido por um misterioso poder, o derrubando no chão. O Gorosei então segura a espada que a Bonnie tinha fincada em seu peito e arranca ela de seu corpo. E assim que ele acaba de tirar sua espada, a ferida imediatamente se regenera, como se ele nunca tivesse recebido o ataque. E eu não sei vocês, mas isso me impressionou bastante. Os únicos outros personagens com esse poder de cura é a princesa dos Tontatas Manchari, que tem uma fruta que foca apenas na cura, e também Marco a Fênix, que é praticamente imortal graças à sua cura das chamas azuis. E é basicamente esse poder que torna Marco tão poderoso. Mas o Gorosei parece ter uma regeneração tão grande quanto a dele, o que é impressionante para mim. Então, assim que o Gorosei se recupera, os marinheiros no mesmo instante gritam para aproveitar a oportunidade e pegar o Vegapunk de uma vez. Mas o Gorosei grita com eles, dizendo para esperarem. Ele fala que não precisa ter pressa para os capturar, já que eles não têm para onde fugir. O Gorosei então olha para o Kizaru caído no chão após receber um golpe direto do Luffy e grita com ele, com uma voz ainda mais ameaçadora do que antes. Ele fala que o Kizaru está um pouco lento no seu trabalho, o que eu sinceramente achei incrível ver o Gorosei usando duplo sentido com o almirante.
mas Kizaru então põe a mão no rosto e pede desculpas. Ele então diz que não conseguirá se mover por um tempo e que realmente foi afetado pelo golpe. E aqui, galera, eu sinceramente fiquei um pouco decepcionado com essa batalha. Eu estava achando que o Kizaru iria mostrar um grande poder e fazer o Luffy usar todas as suas forças, mas a verdade é que ele só ficou fugindo do Luffy para matar o Vegapunk e no final recebeu apenas um golpe em cheio e já foi derrotado. Parece que os almirantes realmente não são nível Yonkou. E a gente acabou superestimando eles demais. O verdadeiro vilão poderoso desse arco é o Gorosei Saturno. Mas no final, Kizaru pelo menos conseguiu segurar o Luffy por tempo suficiente até ele se esgotar de usar seu Gear 5 e por isso o Luffy estava caído no chão, também sem forças para continuar lutando. O Gorosei então diz que entende os motivos do Kizaru. Ele então se aproxima do Luffy, caído já sem forças no chão, e com uma de suas patas de aranha, ele se prepara para perfurar o Luffy e acabar com ele ali naquele instante. Ele então ataca com sua pata, em um golpe chamado Forte de Direita, mas antes de acertar o Luffy, Franky estica seu braço e soca o Luffy o arremessando para longe e evitando que ele fosse atingido. Assim que o Luffy é arremessado, Franky estica novamente seu braço e o agarra, o salvando em segurança. O Gorosei vê isso e comenta que então os Chapéus de Palha são uma tripulação de piratas cooperativos. Mas então o Gorosei olha para o Luffy e para Bonnie e diz que as suas entradas nesta batalha foram inesperadas, mas que isso não importa, porque eles estão cercados por marinheiros em uma ilha à beira da destruição. E se por algum acaso eles conseguirem fugir mesmo assim, ele adoraria ver isso. O Gorosei então se vira para o Vegapunk, ele olha para o cientista e diz que sua traição foi lamentável e que agradece por todas as suas contribuições militares até agora. O Gorosei então grita com todos eles para eles escolherem quem será o primeiro a morrer. Ele fala que quer que todos morram se lamentando por terem desafiado o governo mundial. E dizendo isso, ele começa a apertar a Bonnie em sua mão, fazendo ela cuspir sangue. Sanji vê isso e tenta fazer algo para ajudar, mas ele não consegue nem mesmo se mover, porque uma força misteriosa está agindo em todos eles. Vegapunk diz que é impossível algum tipo de força estar impedindo eles, então se isso não é ciência, esse poder só pode estar vindo de uma Akuma no Mi. Bonnie então sendo esmagada, olha para o Gorosei com o mais puro ódio e pergunta se foi ele quem matou seu pai. Gorosei entende que ela está falando do Kuma e ele revela uma informação muito importante. Ele diz que o Kuma já nasceu como um escravo desde o início e que ele é descendente de uma linhagem que cometeu um grande crime contra o governo mundial no passado. Que ele é de uma espécie em extinção, um sobrevivente da raça dos bucaneiros. E então finalmente temos a raça do Kuma revelado. Ele é um bucaneiro. O Gorosei diz que os bucaneiros cometeram um grande crime no passado, então eles com certeza eram aliados de Joy Boy e devem ter feito algo contra a primeira aliança do governo mundial, e por isso se tornaram escravos. Bom, mas voltando ao capítulo, Bonnie então tem uma lembrança de seu pai, onde ele fala para Bonnie que desde criança ele sempre quis ser um herói, capaz de dar liberdade para aqueles que estão sofrendo, assim como o guerreiro da libertação Nika. Kuma diz que admirava Nika com seu ritmo e um sorriso no rosto, e ele até mesmo toca o ritmo dos tambores de Nika. Bonnie então pergunta para ele se Nika também a salvará um dia, e Kuma responde que com certeza sim. Enquanto ela se lembra disso, o Gorosei continua segurando e dá ordem para os marinheiros atirarem na cabeça de todos eles. Sanji e Vegapunk entram em pânico para salvar Bonnie e ela não pode fazer nada a não ser esperar pela sua morte.
Uma coisa interessante dessa lembrança da Bonnie é que Kuma conhecia Nika. Como vimos, ele nasceu escravo, e os escravos acreditam que Nika voltaria para libertá-los um dia. Já agora, como a Bonnie está prestes a morrer, e a sua última lembrança foi perguntando ao seu pai se Nika libertaria também, eu acredito que Luffy, que é o atual deus do sol Nika, irá se recuperar e salvar a Bonnie de ser morta nesse momento. Mas o capítulo então corta para 47 anos atrás, na ilha Sorbet, no East Blue, onde a história do Kuma finalmente nos é mostrada. Kuma acaba de nascer e seu pai e sua mãe estão muito felizes. Sua mãe é uma humana comum, mas seu pai é um bucaneiro, porém ele esconde isso do mundo, já que os bucaneiros são todos escravos. O pai do Kuma então pede para o doutor que ajudou no nascimento do Kuma para não contar a ninguém que ele é um bucaneiro, e nem falar de seu filho, e o doutor concorda. Porém, pouco tempo depois, ele vem correndo e manda o pai do Kuma fugir, se desculpando e dizendo que os agentes do governo estavam infiltrados no hospital também. Mas já era tarde demais para fugir. Tanto ele como sua esposa e seu filho foram pegos e levados como escravos dos nobres mundiais. O pai do Kuma apanhou e ele gritou dizendo que sua esposa não era uma bucaneira e para deixá-la ir com seu filho. Mas nada do que ele dizia adiantava. Os três foram entregues como escravos. Kuma já era forte desde criança. Isso deixava o seu dono nobre mundial feliz porque ele fazia trabalhos muito maiores. Mas qualquer erro dele, ele chicoteava o garoto. E sempre que o Kuma chorava, era ameaçado de morte. Kuma não entendia muito bem tudo aquilo e até achava seu dono gentil. Até que tudo isso mudou quando seu pai lhe trouxe uma notícia. Ele falou chorando para o Kuma que sua mãe morreu, mas que não era para ele se preocupar porque ela com certeza estaria em um lugar muito melhor do que aquele. E ao ouvir isso, o mundo do Kuma mudou completamente. Ele percebeu a maldade naquele momento e começou a chorar desesperadamente. Mas seu pai, para o confortar, diz que ele é forte e ele precisa viver, porque logo o guerreiro da libertação aparecerá para os libertar. Kuma pergunta quem é esse guerreiro, e seu pai lhe conta que ele é o deus do sol Nika, e que esse nome é passado de geração em geração em sua linhagem, e um dia ele o levará para o mar livre sob o sol. Ele conta que Nika sempre está sorrindo, e ele faz as pessoas rirem com seu ritmo. Dizendo isso, ele começa a cantarolar o ritmo dos tambores da libertação, e isso realmente funciona. E o Kuma se alegra, apesar de saber da morte da sua mãe. Porém, um nobre mundial aparece e atira no seu pai, dizendo que ele estava fazendo barulho demais, o matando na frente do Kuma. A história então pula para 38 anos antes da história principal, se passando no West Blue, onde o Kuma já estava com 9 anos. Um mestre de cerimônias nobre mundial sobe em um palco e começa a explicar que uma vez a cada 3 anos, os nobres mundiais descem de Mary Joyce e conduzem um jogo de caça humana em uma ilha que não é afiliada ao governo mundial. Nesse jogo, os nobres mundiais libertam escravos problemáticos na ilha e os extermina junto com os povos nativos da ilha, os cidadãos que moram ali, e vão acumulando pontos quanto mais matar. Depois disso, o governo mundial reivindica a ilha como sua. A ilha que os nobres mundiais escolheram para aquele ano foi God Valley, no West Blue, uma terra com muitos recursos valiosos que ousam usar a palavra Deus em seu nome. Ao ver esse jogo absurdo, o rei de God Valley tentou detê-los. Ele não queria ver seu povo inocente morrendo, mas assim que ele diz isso, ele imediatamente é morto por São Figarland Garlin. O jogo ainda não tinha começado, mas Figarland Garlin é o favorito que os nobres mundiais esperam que seja o campeão. Porém, por ele ter matado alguém antes do início do jogo, ele iria começar com menos 10.000 pontos. Garlin não liga para isso e ainda diz que é melhor ter desvantagem. O jovem Garlin era muito bonito e popular,
com cabelo em forma de meia-lua e sem barba. Muitas nobres mundiais desmaiam por causa dele, e aqui podemos notar algo que já sabíamos, mas que só aumenta ainda mais as chances de serem verdadeiras. O Garland se parece muito com Shanks nessa sua aparição mais jovem, seus rostos são praticamente idênticos. Já vimos o Garland antes no tempo atual, com ele já estando mais velho e ele não tinha tantas semelhanças com Shanks, mas ele mais jovem se parece muito, então está ainda mais confirmado que Garland realmente é o pai do Shanks. Voltando ao capítulo, Saturno também está em God Valley nesse momento, e ele parece ter exatamente a mesma aparência que ele tem agora, o que mostra que ele talvez também tenha imortalidade, já que isso foi há 38 anos atrás, mas sinceramente é muito difícil saber isso. Saturno então recebe a notícia de que a criança escrava da raça bucaneira que escapou foi capturada, e então vemos Kuma sendo arrastado por algumas pessoas estando muito ferido. Ele tentou fugir, mas não conseguiu. Porém, enquanto ele estava sendo arrastado, duas outras crianças escravas se aproximam deles, revelando ser Ivankov e uma garota chamada Ginny, que estava comendo um pedaço de carne, e que eu dou quase 100% de certeza que ela é a mãe da Bonnie, e que seria a esposa do Kuma no futuro. Ivankov fica animado em ver o Kuma, dizendo que ele será o astro do evento por ser um bucaneiro, dizendo que os bucaneiros possuem sangue de gigante. E então, olhando para o Kuma, Ivankov diz que deseja viver e pergunta se ele também quer isso. E bom galera, finalmente estamos prestes a descobrir o que foi o incidente de God Valley, já que essa história se passa há 38 anos atrás, e o conflito de God Valley aconteceu exatamente nesse tempo. Então é muito provável que seja no meio desse evento que o pirata Rox de Shebeck apareça, e Roger e Garp venham enfrentá-lo. E se aproveitando disso, Kuma, Ivankov e Ginny vão conseguir fugir dali. Então, alguns dos maiores segredos de One Piece estão prestes a serem revelados. Quão forte é o Rox de Shebeck, como foi a batalha de God Valley e como a ilha simplesmente sumiu do mapa. E bom galera, eu espero muito que continuem nesse flashback para vermos o que realmente aconteceu, porque eu acredito que todo mundo quer saber o que aconteceu em God Valley. E eu espero muito que você tenha gostado do vídeo, e se você gostou, eu peço para você deixar o seu like, e também se inscreva no canal e ative o sininho, porque assim sempre que sair um novo capítulo, você vai ser um dos primeiros a receber, e realmente o próximo capítulo promete muito. Mas então eu agradeço muito por você ter assistido até aqui, e até a próxima!